Começa agora Saúde no Terceiro Milênio. Apresentação: Rosali Andrade e Wagner Gabriel. Muito bom dia, queridos amigos. Boa Nova de rádio e da TV Mundo Maior. Começa mais o programa Saúde no Terceiro Milênio. Estamos aqui mais uma vez em home office, durante o nosso isolamento social, trabalhando para você, para levar até você informação de qualidade ligado à saúde e também à qualidade de vida. Bom dia, Rosali Andrade. Está por aí? Bom dia, Wagner Gabriel. Bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes, telespectadores e internautas. Sim, eu estou por aqui. Como vai você? Passou bem a semana? Passei bem, trabalhando, fazendo as coisas em casa também, né? A gente procura ficar a maioria do tempo em casa, mas tem hora que a gente tem que ir para trabalhar, então a gente vai também. Muito bem, é isso aí. Bom, gente, hoje, como sempre, a gente traz sempre um tema novo, né? O assunto de hoje é bem legal, espero que vocês gostem. Nós vamos falar sobre lábios. Os lábios, né? Como que a Rosali faz para deixar esses lábios dela, por exemplo, lindos e maravilhosos, né? E você? Na verdade, nós vamos falar tudo sobre lábio. O lábio fala muito sobre a nossa saúde e também sobre a nossa beleza. Então, vamos falar sobre lábios, o assunto é esse hoje, mas antes eu queria que a Rosali desse aí os recadinhos. Rosali, como é que faz para participar do Clube Amigos da Boa Nova, igual você que já tem muitos anos aí, né, de casa? Opa, eu estou na Rádio Boa Nova antes da fundação do Clube Amigos da Boa Nova, Wagner. É mesmo, não precisava falar isso. Rosali é um fenômeno, né? Um fenômeno de saúde, ela não envelhece nunca, ela fica cada vez mais jovem. Eu com 90 anos, né? Estou aqui. Muito bem, Wagner. A gente quer realmente passar essa alegria para as pessoas, para que elas também tenham um bom astral, né? Para que elas possam levar toda essa mensagem que a gente traz através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, para todas as pessoas. Então, uma das formas é você participar do Clube Amigos da Boa Nova. Você participando, você faz com que toda essa mensagem seja levada para cada vez mais longe, né? Então, é importantíssimo que você se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. Se você já é sócio, que convide alguém. A gente precisa ampliar cada vez mais, ainda mais agora, nesses momentos de pandemia, e que a gente sabe, né, de todos os problemas que o nosso país e o mundo estão passando, mas principalmente aqui. Então, a gente está precisando cada vez mais que você participe e se torne um sócio. Então, é muito, muito simples. Você pode ligar no 0800 12 18 38 ou no 2458 32 14. São os telefones que você pode ligar e conversar com as atendentes, e elas explicam direitinho como é que você pode fazer parte desse nosso lindo clube, que é o Clube Amigos da Boa Nova. E a gente também convida, quer participar aqui com a gente no nosso programa, quer falar hoje sobre lábios? Sabe por que nós trouxemos esse tema? Porque hoje é o Dia Internacional do Batom. Então, o Wagner disse que é o Dia Internacional do Batom, então a gente vai falar sobre lábios e sobre as doenças que acometem os lábios e também como deixá-los, né, mais hidratados. Mas você pode participar através do WhatsApp, que é o 0 operadora 11 99643 3827, 99643 3827. Pode mandar sua pergunta também pelo Facebook do Rede Boa Nova de Rádio, que nós estamos aqui para ler as suas perguntas e responder com o maior prazer. Wagner, você usa batom? Não, Rosali, ainda não cheguei nessa fase. Não chegou nessa fase? Mas aposto que um hidratante labial você já usou. Claro, não só hidratante, como produtos injetáveis também. Não, a famosa manteiga de cacau, Wagner. Quem já não usou uma manteiga de cacau, não é? Eu já usei manteiga de cacau, já. Né, no Agora, frio. E você? O que você faz para ter esses lábios tão lindos?
Olha, eu hidrato os meus lábios, de vez em quando eu faço uma esfoliação para tirar aquelas pelinhas que vão levantando, e procuro, né, passar sempre produtos que hidratem o lábio. Então, eu uso manteiga de cacau de vez em quando eu sinto que o lábio está muito ressecado, às vezes óleo de coco também, é um bom hidratante labial, e o óleo de moringa, que esse é fantástico. Então, eu passo tanto na pele quanto já passo nos lábios também, Wagner. Então, a gente tem que manter os lábios hidratados. É isso daí. Bom, mas antes de a gente falar da parte de hidratação de lábios e tudo mais, do ponto de vista estético, eu quero falar, Rosalie, sobre os aspectos que o lábio pode ter e que possam ser indicativos de algum problema de saúde, né? Então, claro. Às vezes as pessoas não se atentam que existem sinais que o nosso corpo dá de que alguma coisa não está bem. E os lábios são um desses sinais que podem ter. Então, vamos começar falando sobre lábio seco? Vamos começar? Claro. Lábio seco pode denotar algumas irregularidades fisiológicas. Bom, a primeira delas é que você deve estar bebendo pouca água, né? Um lábio seco, normalmente ele fica rachado, né? Isso é falta de hidratação. Mas essa falta de hidratação, ela pode ser oriunda de muitos problemas fisiológicos. O primeiro deles é a falta de água no organismo, né? A mucosa, de uma maneira geral, o que é mucosa? A mucosa é uma parte do seu corpo que funciona igual a pele, só que em vez de ter a epiderme em cima, nós temos um muco, uma produção de muco, que fica o tempo todo secretando produtos que precisam de água na composição. Então, se você não tem essa água sendo excretada por essas glândulas, no caso dos lábios, as glândulas salivares, você tem uma falha de hidratação, portanto, um desequilíbrio hídrico dentro do corpo. Então, esse é um dos primeiros aspectos que precisa ser considerado, né, Rosalie? É verdade. Tanto é, né, Wagner, que quando a gente está num tempo de clima seco, como agora o inverno frio, a tendência é realmente até dos nossos lábios ficarem mais desidratados, mais secos. Então, nós precisamos tanto ingerir mais água, como você falou, como também hidratar do lado de fora, que é para manter essa hidratação. Até porque muitas pessoas têm o mau hábito de colocar a língua e ficar umidificando os lábios porque acham que os lábios estão secos. Então, passam a língua no lábio. E isso, nós acabamos trazendo a saliva, que tem um outro pH que não o do lábio, e podemos trazer também germes da própria boca para os lábios. Então, esse hábito que a gente tem, né? Eu conheço algumas pessoas que toda hora fica passando a língua no lábio, para tentar hidratá-lo. Só que nós podemos acarretar até outras doenças só por esse mau hábito de ficar passando toda hora a língua no lábio, Wagner. É verdade. E também já, como o lábio, se a pessoa fica passando a língua toda hora, já é um indicativo de que o lábio está seco. Isso aí já é um alerta, né? Então, como você disse, de repente procurar outra solução mais saudável, né? Além do lábio seco, nós temos os lábios rachados, né? Que podem denotar outros tipos de problema. Inclusive anemias podem gerar lábios rachados. Pessoas que fazem tratamento, por exemplo, com quimioterapia, também costumam ficar com lábio rachado. Então, o que acontece? Lábios rachados também podem ajudar, favorecer no desenvolvimento de micro-organismos. A gente vai falar daqui a pouquinho dos problemas que dão especificamente no lábio. Vamos falar primeiramente nos sinais que o lábio pode trazer para nós em termos de ajuda para que a gente possa ver se está acontecendo alguma coisa errada no corpo. Então, o lábio rachado, às vezes faz até ferida no lábio, tão rachado que fica. Então, a pessoa precisa tomar muito cuidado, porque isso é um indicativo de que existe algum problema. Às vezes, até uma anemia pode estar pintando aí, né, Rosalie? É verdade. Do mesmo jeito, né, Wagner, que os lábios, quando eles ficam muito arroxeados, nós podemos ter problemas aí de circulação, de coração.
Então, do mesmo jeito que a gente tem outras partes do corpo que apontam as doenças, né? O lábio também pode demonstrar até doenças sistêmicas, simplesmente pela aparência que eles têm. E é interessante, viu, Wagner, porque a gente, às vezes, também utiliza produtos como batons de baixa qualidade. Creme dental também pode causar problemas nos lábios. Como você falou, medicamentos podem trazer essas aparências, né, no lábio, até mesmo de rachá-los. O uso, por exemplo, de aparelho ortodôntico, né? Às vezes a gente cria uma outra forma de falar e também acaba tendo os lábios rachados e secos. Então, tem muitas coisas que podem alterar totalmente a aparência dos nossos lábios, Wagner. É verdade. Lábio seco e lábio rachado pode também evoluir para lábios inflamados. E lábios inflamados geralmente já tem um processo em ação, já existe uma questão envolvida. Do ponto de vista patológico, um lábio, por exemplo, inflamado constantemente pode representar uma doença chamada queilite angular, que é deficiência de vitamina B2, por exemplo, né? Os lábios também, Rosali, eles podem se transformar em ambientes propícios para o desenvolvimento de micro-organismos, principalmente porque a gente deixa a saliva acumulada, sobretudo nos cantinhos da boca, né? O cantinho da boca a gente chama de comissura labial, é onde favorece o desenvolvimento de afta, onde favorece o desenvolvimento do herpes. O herpes, por exemplo, pouca gente tem esse conhecimento. O herpes é um vírus que fica alojado no gânglio do nervo trigêmeo, lá dentro da caixa craniana, ele fica dormindo lá, fica dormidinho, e espera a sua imunidade baixar. Quando a sua imunidade baixa, o que ele faz? Ele desce pelo nervo trigêmeo e vai até o lábio, e o lábio da pessoa se transforma numa barriga de aluguel, vamos colocar assim, né? Ali, no lábio, é onde o vírus vai se desenvolver, vai se multiplicar e vai contaminar as outras pessoas, depois que aquela bolinha do herpes explode. É verdade. Então, se você tem herpes no lábio, o problema não está no lábio. Se você já tem esse vírus dentro de você, não tem cura, o herpes, mas ele já é um indicativo de baixa imunidade, né? Opa! Verdade, Wagner. A gente precisa tomar muito cuidado com essas bolinhas que vão se formando ao redor do lábio, né, quando aparece o herpes, porque a gente sabe que quando você beija alguém, você pode transmitir herpes, você pode, ao fazer sexo oral, você pode transmitir o herpes para partes genitais. Então, é uma coisa muito complicada, né? E que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Fala assim, isso aqui deve ser porque eu comi alguma coisa e não me fez bem. Aí aparecem as bolinhas na boca. Eu escuto muita gente falar assim, eu comi alguma coisa e não me fez bem, apareceu esses negócios na minha boca. E as pessoas não se dão conta que, realmente, a imunidade delas está em baixa e que elas precisam tomar muito cuidado para não serem transmissoras do herpes, né? E voltando, como você falou da queilite angular, Wagner, que são aquelas coisinhas que dão no canto da boca, a gente também conhece como boqueira, né? O pessoal antigamente falava assim, eu tomei alguma coisa no copo do bar e me deu boqueira. É verdade. Falava assim, foi o copo do bar que me deu boqueira. Então, a gente, é muito engraçado, né, a gente reviver essas falas do cotidiano das pessoas por falta de informação. Então, quando você está com uma queilite, né, como o Wagner falou, que é a boqueira, você pode estar aí de verdade com uma doença na sua boca. E também pode ser uma candidíase, né? Que a candidíase não é só vaginal, ela também é oral, na boca você pode ter candidíase, e que também é transmissível. Então, as pessoas, né, que acaba ficando aquela coisinha branca no cantinho da boca, né, você pode contar, você tem que ir ao médico, ao dermatologista,
ao dentista, tudo para fazer uma avaliação para saber o que está acontecendo ali na sua boca. O caso da candidíase é interessante, é bom para a gente até ilustrar, né, Rosali, como é que se transmitem as doenças. A cândida é um fungo presente no intestino. Então, se ela foi parar na sua boca, ela saiu do intestino, ou seu ou de alguém. Isso é prova de que a gente precisa tomar muito cuidado com relação aos famigerados coliformes fecais. A maioria dos alimentos hoje, principalmente alimentos oriundos de estabelecimentos comerciais, possuem coliformes fecais. Isso é oriundo da má higiene, né? Na hora de fazer limpeza, quando a pessoa vai ao banheiro. Isso vai transmitindo, os coliformes fecais costumam durar bastante em talher, em prato, em copo, em tudo isso. E eles estão presentes em várias regiões do nosso corpo, incluindo a boca. E aí, falta de lavar a mão, Wagner. Falta de lavar a mão também. Quando sai do banheiro. Isso. Aliás, a mão tem que lavar antes e depois, né? Então, é isso aí. A gente tem que ter esse hábito realmente de higiene. E agora, essa pandemia está nos ensinando a ter novamente, né? Espero que as pessoas, depois que acabar a pandemia, que vier vacina e tudo mais, não deixem de ter esse hábito de lavar as mãos, né, Rosana? Exatamente, Wagner. Eu falo isso, que de tudo a gente sempre tem que tirar o melhor, né? E eu acho que hábitos de higiene a gente vai aprender bastante com essa pandemia, até porque, às vezes, a gente fala assim, mas eu lavo a mão, mas lava a mão só de vez em quando, né? E quando a gente vai ao banheiro, realmente é imprescindível, porque, primeiro que a gente dificilmente lembra de baixar a tampa, né, da tábua do vaso para dar descarga. A gente dá descarga com a tampa aberta, então tudo que está lá dentro voa, né? E depois disso, às vezes, a gente esquece de lavar as mãos. Então, parece brincadeira, mas isso é comum. E isso realmente pode transmitir muitas coisas, né? Mas entre elas, a candidíase. É verdade. Você falou bem, né, Rosali? As pessoas parece que gostam de sentir o aroma, né, dos seus produtos no banheiro. Mas é assim, é importante a gente se atentar, porque, veja só, né, candidíase oral, coisa chata isso, né? Você sabe quem costuma ter muito problema de candidíase? Pessoas que fazem uso de prótese, dentadura, prótese total. No céu da boca, quando fica branquinho, você que faz uso de dentadura, de prótese, observa no céu da boca, se tiver branquinho, já pode ser indicador de candidíase. E a cândida, ela fica se alimentando da saliva o tempo todo e ela não vai embora, ela simplesmente mora na sua boca. Se eu fosse uma cândida, eu ia escolher a sua boca para morar. Principalmente se for uma dentadura, porque aí você não faz a higiene adequada, né? O pessoal que usa prótese, Rosali, não costuma investir um tempo adequado para fazer uma higiene certa da prótese. E aí, quando chega no dentista, que a gente tira aquela dentadura, a gente vê aquela coisa maravilhosa, né? Aquela coisa espetacular, que a gente sabe, principalmente porque a gente sabe de onde veio aquilo, né? Então, pessoas lindas, vocês que usam prótese, principalmente, tem que investir. Quem não usa prótese tem que gastar um tempo X para fazer higiene bucal. Quem usa prótese tem que gastar um tempo 2, 3 vezes maior para fazer higiene bucal. Verdade, né, Wagner? Aí a gente já faz o convite para as pessoas lembrarem, mesmo que você não usa prótese, mas de passar fio dental, né? De escovar direitinho, ter um tempo para escovar os seus dentes. Então, tudo isso é importantíssimo para que a gente não transmita doenças para outras pessoas e para si mesmo, né? Porque tudo isso também pode ir para o seu coração e você pode ter problemas cardíacos simplesmente porque começou com uma bactéria na boca, né, Wagner? É verdade. Outra coisa, recado para os asmáticos que fazem uso da bombinha com corticoide. Quem faz uso da bombinha com corticoide, que é aquela bombinha que você tem que fazer uso diário, o que acontece? Se vocês observarem na bula da bombinha, diz que a gente precisa, imediatamente após o uso da bombinha, lavar intensamente a boca, enxaguar. Por quê? Porque o uso de corticoide constante, passando pela região oral, pode favorecer o desenvolvimento de germes. Por quê? Porque nós temos uma baixa de imunidade local na boca.
corticoide, embora o inalatório seja muito seguro para tratar asma, mas na boca ele pode destruir. Isso vale também para quem gosta de fazer o uso daquela famosa pomadinha chamada Oncilon. Tem gente que vai na farmácia toda hora, compra essa pomadinha, que está com uma feridinha na boca e passa. Cuidado, Oncilon é corticoide. Pode também gerar problema se for usado a longo prazo. Então, tem que tomar muito cuidado. Deu problema na boca e nos lábios, principalmente nos lábios, procure um dentista, que ele vai poder olhar e te orientar melhor. É assim que é isso aí. Então, Wagner, uma outra coisa que pode acontecer na boca também, além do herpes, né, que são bolhas, é o pênfigo, que a gente também conhece, é uma doença autoimune, né, mas que a gente conhece também como o fogo selvagem, quando dá no corpo, mas isso pode dar na boca. Então, a gente recomenda sempre, né, apareceu alguma coisa diferente no seu lábio, busque um médico, né, simplesmente, como você falou, não vai passando só pomadinha, porque por trás de uma bolha dessa na boca, pode ter alguma doença mais grave e que precisa, sim, ser tratada, né? A gente sempre fica muito preocupado com isso, porque a boca, ela é uma porta de entrada para muitas doenças. Então, as bactérias que podem estar alojadas aqui, podem ir para todo o nosso sistema. E, claro, no caso do pênfigo, ele é uma doença autoimune, o seu próprio corpo está se atacando. Então, você também precisa de um outro tipo de tratamento para tratar do pênfigo vulgar ou bolhoso, mas é uma doença, é uma doença mais rara, mas hoje nós estamos aqui para falar de tudo que pode acontecer com os seus lábios. Vamos falar agora, Rosali, dos lábios que incham. Né, os lábios inchados. Lábio inchado costuma ser reação alérgica de muitas pessoas. O primeiro sinal de reação alérgica normalmente é o lábio que acaba inchando. Quando você tem um lábio inchado, que você descarta a questão, por exemplo, de uma reação alérgica, precisa tomar cuidado, que lábio inchado significa o quê? Significa que tem produto inflamatório já dentro do lábio, fazendo ele aumentar de volume. Existe um edema no lábio. Ou seja, existe alguma coisa acontecendo no seu corpo que está te inflamando. Já é uma inflamação pronta, crônica, que já está... Aliás, crônica não, aguda, que já está acontecendo. Existem pessoas que têm o lábio inchado, por exemplo, quando faz uso de determinados produtos de estética. Pessoas que vão fazer preenchimento, por exemplo, labial, né, que é uma onda que tem tido agora, eu tenho feito bastante também. Mas, muitas vezes, a pessoa que é submetida a procedimentos dessa natureza no lábio, principalmente injetáveis, tendem a ter um edema, um inchaço no lábio. Então, elas precisam ter cobertura de corticoide, né? Precisa ter o acompanhamento profissional adequado para você poder tratar essas questões. Se você, por exemplo, vai fazer um preenchimento labial, dê preferência a fazer esse preenchimento pela manhã. Porque se você for fazer no final do expediente ou à noite, não esquece que você vai dormir depois. E quando você dorme, você, né, deita e aí o sangue vai para a cabeça e a tendência é você no dia seguinte acordar com o lábio bem mais inchado. Existem algumas dicas importantes porque o lábio ele é uma identidade. Você imagina você, né, chegar de um dia para o outro, você está com o lábio deformado, tudo inchado, cheio de problemas. Isso não é legal, né, Rosali? De jeito algum, né, Wagner? Ninguém quer ficar com a boca inchada, porque o nosso lábio, Wagner, também no lado emocional, quer dizer muita coisa, né? Olha só, se a gente sorri, o que ele demonstra, né? Alegria, felicidade, mas a gente também pode demonstrar nervosismo, ansiedade, aquelas pessoas que ficam mordendo os lábios, né? Que estão ali desesperadas. Então, a gente sabe que o lábio e a boca podem mostrar muita coisa. A psicanálise estuda muito, né? Essa parte do corpo como a nossa primeira necessidade, né? Da amamentação, da alimentação, do sugar. Então, também tem um lado emocional. Então, se você aparece com um lábio inchado,
isso muitas vezes pode causar em você até mesmo um conflito emocional, né? Se você tem isso por muito tempo. Então, precisa realmente tomar bastante cuidado com os seus lábios, Wagner. É verdade. São os lábios com bolha, né, Rosali? Se as pessoas soubessem a delicadeza e o cuidado, né, que a natureza teve para projetar o lábio da gente, nós pensaríamos 10 mil vezes antes de beijar uma boca desconhecida. Ai. Uma estrutura maravilhosa. E ela é delicada, porque é uma mucosa. Qual é o lábio saudável? Aquele lábio que está hidratado, sem rachaduras, sem inflamação, sem bolhas, né? Existem, por exemplo, indicadores de baixa imunidade que surgem no lábio quando aparecem granulomas no lábio. São bolinhas duras. Pacientes, antigamente, graças a Deus, não mais com tanta recorrência agora, pacientes portadores do vírus HIV, nos anos 90, onde não tinha cura, eles morriam pela boca. E, na verdade, a maioria não morria por causa do vírus só. Tinha o vírus, baixava a imunidade, mas por conta da baixa imunidade, desenvolvia-se muita herpes labial e muita herpes. Essa herpes ela entrava para dentro da boca e a pessoa não conseguia comer mais. Pegava a garganta, tudo. No início dos tratamentos de câncer com quimioterapia, isso também acontecia. Acontece. E atualmente existem muitos tratamentos, inclusive é uma especialidade da odontologia, usando laser, alguns produtos que a pessoa, o cirurgião dentista usa por dentro, para evitar exatamente essa inflamação, por ausência de saliva e tudo mais que acontece na imunodepressão. O lábio ele tem essa característica, ele precisa estar sempre hidratado. A hidratação labial tem que ser uma constante. A gente tem sempre que olhar no lábio sobre esse aspecto. Ele tem que estar saudável. O lábio saudável é, na maioria das vezes, sinônimo de que as coisas estão bem no seu corpo. É verdade. Wagner, a gente está esperando vocês fazerem perguntas aqui para a gente pelo WhatsApp 996433827, 0 operadora 11, que é São Paulo. Mas pelo Facebook, Rede Boa Nova de Rádio, a Joyce Ferreira falou assim, e quando acorda com os lábios inchados sem um motivo aparente, né? Pode ser tanto um estado alérgico de alguma coisa que você até comeu no dia anterior. Existem alimentos também que podem levar esse inchaço. Pimentas, por exemplo, podem inchar muito a boca. E, às vezes, você pode ter comido algum alimento que, para você, causou um estado alérgico e não percebeu. Pode ser de um cosmético que usou também e que não percebeu, e até mesmo da sua imunidade, que pode estar baixa, e isso também pode acabar aparecendo no lábio. Então, você precisa dar uma investigada geral do que pode ter acontecido para o lábio acordar sem uma causa aparente, mas tem uma causa com certeza. Rosali, outra coisa interessante, um dos sinais que normalmente os médicos procuram quando o sujeito está com algum problema cardíaco é olhar para o lábio. O lábio, se ele começar a ficar arroxeado ou pálido, pode ser indicador de problemas cardíacos. Tá? Eu falei pode ser isso. Porque a pessoa começa a ter diminuição da circulação sanguínea na região do lábio, e isso pode estar demonstrando já um problema cardíaco. Pessoas que normalmente infartam costumam ficar com o lábio roxo na hora, justamente por conta da diminuição. O lábio, ele, por ser mucosa, a gente tem os vasos sanguíneos muito próximos da camada mais superior. Então, é fácil de você enxergar como é que está o sangue passando dentro do seu corpo. Se o lábio está roxo ou pálido, significa que o sangue está igual no seu corpo inteiro. É como se o lábio fosse um lugar onde você tem um vidro, né? Em vez de ter a pele, para você enxergar melhor como está o seu sangue. Então, se você tem normalmente lábios mais pálidos e mais a tendência arroxeada, talvez seja o momento de você procurar, por exemplo, um cardiologista para saber como é que está a sua doença, a sua saúde cardíaca. Coração. Doutora Cristina Bittencourt Padilha, né, que é nossa amiga aqui, dentista também, falou assim, a laser terapia está auxiliando muito os tratamentos em lábios e boca em geral. É verdade, a gente tem visto, né, doutora Cristina, quantos tratamentos a laser que aumentaram, trazendo aí muito sucesso
em todos esses problemas que aparecem na boca e que o dentista é o primeiro a olhar e enxergar tudo isso, né? E pode auxiliar as pessoas. É verdade. O laser terapêutico, ele é usado já na odontologia há muitos anos, né? E as afecções de lábio são muito importantes. Por quê? Porque o laser, ele aumenta a produção de ATP, que é o combustível da célula. Então, o que o laser faz, o laser terapêutico? Ele faz com que a célula trabalhe numa velocidade maior, com mais intensidade. Então, por exemplo, se você tem uma herpes labial, no momento em que a herpes está ativa, não é o melhor momento para se usar o laser. Mas depois que estoura a bolinha, depois que, né, que você entrou naquela fase em que você precisa cicatrizar logo o tecido, aí sim, aí o laser é extraordinário, porque ele ajuda a cicatrizar, a renovar essas células da mucosa numa velocidade mais rápida. É muito legal isso que a doutora Cristina trouxe, porque, de fato, muitos problemas labiais podem ser tratados e amenizados com laser terapia. Outra coisa... Eu tenho uma perguntinha para você. Faz aí, cadê a pergunta? Pelo WhatsApp, a Dulcineia, que é nossa ouvinte assídua aqui, um beijo, Dulcineia. Ela falou, bom dia, qual o problema de quando a gente tem recorrência de aftas? A recorrência de aftas, ela pode ser indicativo de baixa imunidade também, viu? Recorrência de afta pode ser indicativo de baixa imunidade, ou seja, a pessoa pode... Sabe outra coisa que pode dar recorrência de afta, Rosali? Pessoas que têm aqui essa boquinha mais arredondadinha, sabe, que faz uma meia-lua assim em volta. Eu costumo pegar muita paciente que vem procurar estética para melhorar o aspecto do lábio, justamente com esse probleminha aqui do lado, aqui, né, da afta. E essas pessoas, elas têm uma tendência a ter mais acúmulo de saliva nessa região aqui da comissura labial. E esse aumento de saliva faz o quê? Favorece o desenvolvimento, por exemplo, de afta. Então, às vezes, não só o tratamento do ponto de vista nutricional, higiene bucal e tudo mais deve ser feito, mas também um tratamento de preenchimento labial para levantar um pouco esse cantinho do lábio aqui. Aí você favorece para que as aftas não cresçam com facilidade. É isso. É verdade. E vamos pensar também, né, Wagner, no tipo de alimentação que a gente está tendo. Isso é muito... assim, a gente precisa se preocupar no sentido de não trazer alimentos muito ácidos para a nossa boca. Então, sempre que a gente come, às vezes, alimentos como abacaxi, né, ou alimentos que tenham muitas pimentas, tudo isso pode alterar o pH da nossa boca em geral. Então, a gente também precisa tomar cuidado com o tipo de alimentação que a gente está tendo. O ideal, sempre beber muita água de preferência com pH mais básico, né, que é sempre acima de 7, 7,5, 8, né, a gente tem aí algumas águas, como a Minalba, tem um pH bom, e tem outras que têm um pH mais alto ainda. Então, que a gente possa estar utilizando uma água de boa qualidade também para ingerir e ajudar na nossa hidratação. E lembrar de beber água, né? Porque eu falo que no frio as pessoas também nos dizem que bebem menos água. Uma ou outra diz assim, eu sinto mais sede. Mas se você sente mais sede, significa que você já está desidratado, né? A sensação da sede é que é o alerta para você, olha, precisa beber água. Então, a gente não precisa só beber água quando o cérebro já está acusando, beba água, olha a sede. Não. Você deve ingerir pequenas quantidades de água várias vezes ao dia, não precisa beber aquele copão de uma vez. Aliás, isso nem sempre hidrata bem o seu corpo, né? O ideal é que a gente sempre beba água em pequenas quantidades e várias vezes ao dia, até dar aí de 1,5 litro a 2, mais ou menos, para cada pessoa, mas no mínimo 1,5 litro de água todos os dias. É isso aí. Rosali, tem outra pergunta aqui. O Sebastião de Sertãozinho diz que o doutor Lair, deve ser o doutor Lair Ribeiro, né? Sim. Informou que quando se faz cirurgia de vesícula, precisa tomar bile artifoxibile
perguntou se a gente tem conhecimento desse medicamento. Esse medicamento, meu querido, ele ajuda na dissolução dos sais biliares. Se você vai fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo, por que normalmente as pessoas fazem cirurgia de vesícula? Porque tem uma pedra na vesícula. A pedra de vesícula pode ser um indicativo de deficiência por exemplo, do equilíbrio hídrico do corpo. Você tem uma quantidade maior de gordura, de colesterol sendo adicionado na sua bile, né? E isso favorece o desenvolvimento da pedra na vesícula. Quando você vai remover a vesícula, o que acontece? Você ainda continua com essa bile grossa, vamos dizer assim, com essa bile com uma concentração maior de colesterol. E aí o que acontece? Você precisa fazer uso de medicamentos que ajudem a dissolver, porque agora essa bile que estava grossa e foi parar na vesícula vai cair direto no intestino, e isso pode a longo prazo dar problema. É verdade. E por que a gente fica com a bile tão grossa, Wagner? Estresse, falta de água, alimentação... Falta de água! É o que a gente está dizendo. O corpo humano precisa de água, gente. Então, se você também não quer ter um acúmulo aí de bile a ponto dela endurecer, né, todo esse colesterol a endurecer e se tornar uma pedra, e ser obrigado aí a chegar numa cirurgia, beba água, beba água, beba água. Wagner, a Maria Parisi diz assim, gostaria de saber se podemos usar diariamente bicarbonato de sódio para escovar os dentes. Não, primeiro você fala com o seu cirurgião dentista, tá? Bicarbonato de sódio, ele mexe com o equilíbrio do pH da saliva. Não, isso vale para o bicarbonato, isso vale para todos os colutórios orais. Aqueles que você compra na farmácia, que é vendido a granel lá na prateleira da farmácia, que não deveria ser vendido. O uso constante desses produtos pode trazer problemas para a sua boca. Então, só use bicarbonato ou qualquer outro tipo de colutório se for indicado pelo seu dentista, se você precisar. Se for para clarear dente, não. Tem gente que usa bicarbonato para clarear dente. Não faça isso. Tá? Vá no dentista, peça orientação de alguém que estudou, que entende do assunto, para dizer o que é melhor para você. Às vezes o melhor para você não é bicarbonato, de repente é outro produto que vai ajudar a deixar os seus dentes mais claros ainda. Entendeu? Depende. Ô Wagner, a doutora Cristina também diz que tem muitas pessoas com língua fissurada ou geográfica e tem esse problema piorado em função da ingestão de alimentos ácidos, que pode doer muito. Isso mesmo, doutora Cristina, como eu falei, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de alimentação que a gente tem, né? Porque tudo começa na boca e depois vai para o estômago e depois vai para o intestino, né? E a gente tem aí todo o nosso trato digestório alterado, às vezes por uma má alimentação. Então, vamos buscar alimentos que não sejam tão ácidos, baseados principalmente, né, em legumes, verduras, frutas não tão ácidas, mas que a gente possa ter uma alimentação bacana e muita água. A Penha de Arthur Alvim, aqui, dona Penha, que usou batom uma vez, Rosali, os lábios ficaram inchados e a garganta fechou. O que pode ter acontecido, o que pode acontecer foi o seguinte, você teve um choque anafilático. Então, o lábio é o primeiro indicador, né? E a garganta fechar é pior ainda. Você vê, um batom, hein, Rosali? Um batomzinho, hein? Por isso que eu falo, Wagner, que a gente precisa tomar cuidado, até mesmo com o tipo de cosmético que a gente usa, né? Claro que a gente sabe que os cosméticos estão caros, e aí às vezes a gente busca um cosmético bem baratinho, às vezes na lojinha da esquina, às vezes aqueles que vêm lá do Oriente, não vou nem contar de que país que é, mas que traz aqueles batons, né, que são muito baratinhos. A gente precisa tomar cuidado, porque dentro deles existem produtos químicos que nos fazem mal. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está passando no lábio, na pele. Tudo isso é o nosso segundo intestino, né? Eu falo que a nossa pele é o nosso segundo intestino, ele absorve tudo. E o lábio também. Então, cuidado com o tipo de batom que você está passando. Dona Penha, eu sugiro, inclusive, que a senhora guarde o batom, se tiver ele ainda guardado, ou ver qual o batom que a senhora usou, para fazer uma pesquisa do que tem nesse batom. Que tipo de produto tem nesse batom, porque esse tipo de produto só não pode nem ter contato.
E não foi o batom, foi alguma coisa que tinha dentro do batom que fez essa reação. E ela pode ser, de repente, esse produto pode ser encontrado em outras coisas que não seja batom, e aí pode fazer mal. Então, eu sugiro que a senhora procure de novo o batom, né, e peça para fazer uma análise do que tem lá dentro. É importante. O Wagner, a Keila, né, disse assim, a maioria dos fumantes desenvolvem rugas ao redor dos lábios pelo movimento de puxar a fumaça do cigarro, né? Isso mesmo, também acontece. O uso do cigarro só desgraça a vida das pessoas, né? E o cigarro, o que ele faz? Na boca, o estrago principal que ele faz, além da questão química, da nicotina e de tudo aquilo que está dentro do fumo, né? Junto com o fumo do cigarro, tem a questão da temperatura. Imagina que quando a fumaça do cigarro é um monte. Se você pudesse olhar no microscópio, ela é como se fosse um monte de carvãozinho que você não consegue enxergar, pegando fogo. Então, aquilo dentro da sua boca vai queimando tudo por dentro, vai agredindo as células da mucosa e obrigando as células a se defenderem. Isso é muito terrível, favorece uma série de problemas que possa ter, tá? Isso é assim mesmo. Então, de preferência, largar o cigarro, né? Tem uma pergunta aqui também da Maria do Mato Grosso. A lepra de antigamente é a mesma coisa que o pênfigo? Não, a hanseníase, né? Que é a lepra, né? A hanseníase, ela é uma doença que atua no nervo, tá? É uma bactéria, que é o bacilo de Hans, por isso que chama hanseníase, foi descoberto no alemão, e ela atua exatamente nas terminações nervosas. Pode até afetar a boca, mas não da mesma maneira que o pênfigo. O pênfigo é conhecido como fogo selvagem, aqueles que lá em Uberaba, né, existe ainda, né, o hospital em que eles tratavam, que o Chico ajudava muito também. Isso mesmo. Wagner, está faltando só 3 minutinhos, então eu gostaria que você falasse... Que coisa, que pena, tinha tanta coisa para falar de lá. Passou rápido. Que você falasse, então, um pouquinho do seu trabalho, rapidinho. Legal. Bom, lábio é uma das áreas de atuação por exemplo, da harmonização orofacial. Então, se você quiser fazer uma avaliação dos seus lábios, não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista clínico, vem dar um pulinho com a gente, né? Eu sou biomédico, sou cirurgião dentista, sou pós-graduado em estética e precisamos fazer sempre uma avaliação adequada. Lábios são indicadores de saúde e também de doenças. Então, o que acontece? Você precisa entender que o lábio faz parte da sua personalidade. Às vezes a pessoa perde um pouquinho do lábio e é bom saber. Então, se quiser fazer uma avaliação com o lábio, inclusive os preenchimentos labiais, é só ligar lá no 2976-8461, 2976-8461, e se precisar de tratamento odontológico, a doutora Cristina Padilha também no mesmo telefone, 2976-8461. E você, Rosali, como é que estão as coisas? Estamos bem lá também, né? Só falar que a Imaculada disse assim, adorei o vaso de girassol, obrigada, eu adoro girassol, adoro todas essas flores que se parecem com gérberas, margaridas, adoro. Mas lá também na Clínica Estética e Saúde, nós estamos lá com os nossos trabalhos, muita fisioterapia, muitas técnicas novas, estamos trabalhando com ozonioterapia, com agulhamento seco para pontos de dor, né? Os trigger points, pontos gatilhos que a gente fala, aqueles pontos que parece que não vão embora nunca, a dor. Estamos fazendo isso também. E com todos os outros trabalhos que nós já tínhamos, os trabalhos integrativos, com floral de Bach, reiki, terapias integrais dentro de posturologia e tudo mais. Então, se você quiser agendar o seu horário, é só ligar lá no 2212-3379 ou no 2951-4203, 2951-4203, e temos lá também o nosso olhinho de moringa, né, que esse não está proibido, para que você possa usar tanto na sua pele quanto nos seus lábios também. Wagner, é só agendar um horário. Muito bem. Rosali, foi muito bom estar com você mais uma vez. Acabou, né? Saudades, né, de te dar um abraço a todo mundo aí da produção. Mas vai aqui o abraço virtual, um beijo grande para todo mundo que nos assiste, que nos prestigia toda semana aqui. É isso aí, Wagner. Um beijo também a todos vocês, a toda a nossa equipe da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. E semana que vem tem mais. Estaremos por aqui no programa Saúde no Terceiro Milênio. Fique com a gente.
Beijo grande! Você acompanhou Saúde no Terceiro Milênio.